Bom, a próxima animação que nós vamos aprender é a animação personalizada. Então, o PowerPoint oferece várias opções no sentido de personalizar, de criar animações, que vai muito da imaginação e da criatividade de cada usuário, tá? Bom, aqui na nossa apresentação eu vou adicionar um novo slide, só que eu vou utilizar aqui a opção de adicionar um slide com somente título, tá? Então, assim. E aqui no título eu vou colocar animações personalizadas. Vou selecionar ele e vou aplicar o negrito e o sombreado para ficar no padrão. E aqui nesse slide, então, eu quero criar essa animação personalizada. Então, vou pegar essa imagem, vou clicar em cima com o botão direito para copiar a imagem, tá? E vou voltar aqui para o meu PowerPoint e vou colar, né? Então, eu vou utilizar aqui a opção de colar da área de transferência. E está aqui a minha cesta de basquete. Vou colocar ela aqui mais para o lado. Pronto. Agora eu quero inserir uma imagem de uma bola de basquete. Então, vou voltar aqui no navegador. Tenho aqui também algumas imagens que eu já tinha separado de uma bola. Eu vou pegar uma qualquer aqui, clicar com o botão direito, copiar a imagem e voltar para o PowerPoint e colar, tá? Vou utilizar aqui, colar imagem. Esta minha bola tá um pouco grande, né, para o tamanho da cesta, então vou diminuir ela, assim, acho que fica mais adequado, tá? Então, vejo que o que eu quero é criar uma animação que faça a trajetória da bola entrando na minha cesta de basquete. Essa é a ideia, tá? Então, como que a gente faz isso? Então, eu vou clicar no meu objeto que eu quero animar e vou vir aqui na guia animações, tá? Aqui no grupo animação, o que eu vou selecionar? Eu vou vir aqui embaixo, onde eu tenho caminhos de animação. Então, vejo que eu tenho algumas sugestões de caminhos, tá? E aqui o último é uma trajetória personalizada. Então, eu vou clicar nesta aqui, tá? E vejo que o mouse ficou com esse sinalzinho aqui no ponteiro, tá? E eu vou pegar a partir desse objeto que eu quero animar e vou traçar a minha trajetória. Então, pressionei o botão esquerdo do mouse e vou desenhando uma linha de trajeto, tá? Quando chegar no ponto final, eu largo o botão esquerdo do mouse e dou mais um clique. E está aqui, tá? O efeito. Então, aqui, né, logo depois que eu adiciono a minha animação, ele vai mostrar para mim o trajeto e eu posso ir ajustando, tá? Então, vejo que eu tenho aqui as alças, né, onde eu poderia puxar, né, o trajeto e ir alterando esse trajeto conforme o meu desejo, certo? E aqui também eu posso fazer algumas personalizações, né? Então, eu posso aumentar a duração, por exemplo, vou colocar aqui 3, tá? E também poderia alterar como eu quero que ela inicie, se com um clique ou com o slide anterior e assim por diante, tá? E agora eu vou entrar no modo de visualização do slide para a gente ver como que ficou. Então, é só dar um clique e está aqui, tá? Eu posso ainda, vou dar um ESC aqui, né? Dar uma melhorada nessa minha trajetória, ajustando esta imagem que eu adicionei aqui. Então, vejo que a imagem, como a gente viu, né? Possui vários recursos de formatação. Deixa eu clicar aqui. Um deles é o cortar, tá? E esse cortar tem a opção de cortar a partir de uma forma, que é esta opção, tá? Então, eu vou usar aqui a forma arredondada, né, que seria o elipse,
e vou ajustar aqui o tamanho, então, do círculo, né, tá? Para que não fique aquela parte branca aparecendo. Agora sim, acho que ficou melhor, tá? Então, eu tenho realmente só a parte da bola, tá? Vou voltar aqui no modo de apresentação e vou dar um clique. Vejam, ficou bem melhor, né? Então, essa seria uma forma de utilizar uma animação personalizada. Eu vou adicionar um novo slide aqui na sequência, porque eu quero mostrar para vocês uma outra forma de estar utilizando as animações personalizadas, tá? Então, vou vir aqui em novo slide, vou inserir um novo com somente título. E aqui, vou me posicionar no anterior, porque eu quero copiar esse título, vai ser igual. E vou colar aqui dentro, tá? E aqui nesse slide, eu quero criar algumas caixas de texto. Então vejo que vou me posicionar na guia inserir e vou selecionar caixa de texto. E eu vou criar uma caixa aqui na direita. E aqui eu vou colocar assim: aplicativo para criação de planilhas eletrônicas. Aplicativo para criação e edição de textos. E, por fim, aplicativo para criação e edição de apresentações de slides, tá? Então, digitei o meu texto, vou selecionar tudo aqui para aumentar um pouco a fonte. Posso aumentar aqui um pouco também. E aqui eu vou criar outra caixa de texto aqui ao lado. Então, vejo que a caixa de texto, como é um elemento, eu posso simplesmente marcar ela dessa forma. Dar um Ctrl C para copiá-la, tá? Clicar em um ponto qualquer e dar um Ctrl V, ele vai colar em cima, mas aí é só eu utilizar a setinha para o lado, né, para posicioná-la, tá? Vejo que agora eu tenho duas caixas de texto, elas estão com o mesmo conteúdo, mas a gente já vai ajustar, né? Aqui eu simplesmente vou alterar esta descrição, então aqui eu vou colocar, por exemplo, PowerPoint. Nesse outro local eu vou colocar Excel. E aqui embaixo vou colocar Word. Então, veja o seguinte, eu quero, num primeiro momento, ter certeza que essas duas caixas de texto estão alinhadas, né? Fica difícil de observar isso no olho, tá? Então, o que eu faço? Dei um clique na primeira caixa de texto, pressiono o Ctrl e venho aqui e dou um clique na segunda caixa de texto, tá? E aqui em ferramentas de forma, eu vou utilizar esta opção aqui de alinhar, tá? É para isso que ela serve. E eu vou utilizar aqui dentro de alinhar, a opção de alinhar acima, tá? Está aqui, certo? Eu vou ainda diminuir um pouquinho essa caixa de texto, vou puxar um pouquinho aqui para o lado. E aqui eu vou inserir outras caixas de texto, na verdade, vou colocar 3 caixas de texto aqui nesse momento, tá? Então, vou voltar aqui na guia inserir, vou selecionar a caixa de texto, vou desenhar a caixa de texto aqui em um local qualquer, tá? E aqui dentro eu quero colocar uma letra, vou colocar aqui a letra A. É só isso que eu quero que contenha nessa caixa de texto, tá? Então, coloquei aqui a letra A, vou selecionar, tá? Essa caixa de texto, vou colocar um negrito aqui, vou aumentar também a fonte, né? Ficou muito pequena, tá? E vou deixar assim.
eu quero mais duas caixas de texto que vão conter a letra B e a letra C. Então, com essa caixa selecionada, vou clicar no Ctrl C, que é o atalho de copiar. Vou clicar em um local qualquer e dar um Ctrl V para colar. Então, posso pegar a caixa de texto por aqui, tá? Para reposicionar ela. Vou dar um outro Ctrl V, né? Então, vou pegar essa próxima agora, vou puxar para baixo também. E agora aqui é só entrar em modo de edição e alterar as letras. B e aqui C, ok? Para ter certeza que elas estão alinhadas, então eu vou selecionar a primeira. Então, eu tenho que vir aqui com o mouse, quando ele está com este formatinho, eu dou o clique, tá? Para ele não ficar em modo de edição. E vou me posicionar nessa outra caixa de texto aqui ao lado, vou pressionar o Ctrl, dar o clique. Eu quero alinhar esses dois elementos pela parte superior. Então, vou vir aqui, alinhar acima, tá? Agora, esse aqui eu não consigo alinhar com a palavra Excel. Por quê? Porque isso aqui está dentro de um elemento único, né? Então, cuidado, tá? Mas eu vou pegar aqui, né, pela borda também e vou puxar um pouquinho para baixo. Acho que aqui ficou bem. E vou pressionar o Ctrl e clicar na forma de cima, né, no elemento de cima, para fazer o alinhamento pela esquerda, tá? E aqui na letra C, também vou fazer a mesma coisa, vou colocar um pouquinho acima, vou pressionar o Ctrl, selecionar a caixa de texto de cima e vou usar o alinhamento à esquerda também, tá? Então, está feito, tá? Então, vamos supor que isso aqui é um exercício que eu tô colocando para os meus alunos, tá? Um exemplo. E eu quero, à medida que eu vá questionando os meus alunos sobre qual que seria a opção certa para cada um desses aqui, né? Eu quero que o PowerPoint posicione a letra exatamente no local correto, tá? Então, para isso, eu vou adicionar animações para essas letrinhas que eu tenho aqui ao lado, tá? Então, selecionei a primeira, vou vir aqui na guia animações, e aqui dentro de animações, eu vou selecionar lá embaixo um caminho de animação diferenciado. Só que não é nenhum desses aqui que eu estou vendo. Então, eu vou clicar aqui em mais trajetórias de animação, tá? Então, vejo que o PowerPoint vai me fornecer esta janela com várias opções. Então, notem, eu tô aqui PowerPoint. O PowerPoint seria qual? Um aplicativo para criação e edição de apresentações de slides, né? Então, vejo que o caminho que essa opção tem que fazer é na diagonal para baixo, né? Então, aqui eu vou selecionar exatamente isso. Diagonal para baixo e para a direita. Cliquei aqui e vou dar o OK. Vejo que ele já adicionou aqui para mim, tá? Mas olha só, ele parou aqui no meio do caminho, né? Não é até aqui que eu quero que ele venha. Então, eu venho aqui nesse pontinho. Quando o mouse formar essa figura dessa setinha, uma para cada lado, eu pressiono o botão esquerdo e puxo para deixar no local que eu desejo e largo. Pronto. Agora eu vou fazer a mesma coisa para este elemento aqui. Selecionei o elemento, vou voltar aqui, selecionar mais trajetórias. E agora aqui no Excel, o Excel vai vir para cima, né? E para a direita. Então, vou utilizar aqui a trajetória correspondente. Diagonal para cima e para a direita. E vou clicar em OK. Também vou acertar aqui o ponto final, né? Quero que ele pare aqui dentro. Assim, tá? E vou fazer isso para minha terceira caixa de texto, tá? Que é do Word, que vai também ser um diagonal para cima, na verdade, né? Um pouquinho menos inclinado somente. Então, vou voltar aqui, vou selecionar mais trajetórias e vou utilizar a mesma opção, diagonal para cima e para a direita. Vou clicar em OK
vou buscar aqui a pontinha e vou ajustar o ponto final, né? Onde eu quero que ele pare. Pronto, tá? Pra gente observar qual que vai ser o efeito, é só vir aqui, entrar no modo de apresentação. Então, ao ir clicando, ele vai fazer a trajetória para mim. Perfeito. Era isso mesmo que eu desejava, certo?